Bem-vinda ao canal Sara Fernandes, que bom que você está aqui novamente comigo. E hoje a gente vai aprender de onde surgiu o mal. Por que existem tantas maldades nesse mundo? Por que um Deus de amor, como a gente falou no outro tema, permite tantas coisas ruins acontecerem? Fica comigo que a gente vai aprender hoje sobre isso. E você? O que você acha? De onde surgiu o mal? Será que o mal surgiu no céu ou na terra? Responda aqui nos comentários. A gente vai entender hoje que Deus, antes de Ele criar o ser humano, o mundo, Deus criou anjos. Sim, a Bíblia diz que existem milhões e milhões e milhares de anjos. E Deus criou esses anjos muito belíssimos, perfeitos, bonitos, cheios de poder. E entre esses anjos, um anjo tomou a decisão de seguir o caminho do mal, Lúcifer. Nós vamos entender hoje como foi que o pecado iniciou no coração de Lúcifer, quais foram as coisas que Lúcifer cometeu. Vamos abrir comigo a Bíblia, Ezequiel 28, 14. Rapidão, pega a sua Bíblia, Ezequiel 28, 14, e vamos ler juntos. Mas, antes nós vamos fazer o quê? Uma oração. Senhor Deus, sem o Senhor, sem o Teu Espírito Santo, nós não conseguimos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor nos ilumine para que a gente compreenda, que essa pessoa que está aqui estudando comigo, ó Deus, possa ouvir a Tua voz falar ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, pegou aí? Não deixa de pegar esse livro, porque a experiência de você ler, de você estudar junto é muito diferente. 28:14 diz assim: você era um querubim da guarda que foi ungido, eu estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Aqui está falando de Lúcifer. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Então Deus criou o Lúcifer perfeito. Ele era um anjo de luz, um anjo perfeito, um anjo que tinha muito poder, que ele regia ali, estava junto com os outros anjos. Mas esse anjo deixou que o pecado entrasse no seu coração. E nós vamos entender aqui quais foram alguns pecados que esse anjo cometeu. Corre lá para Isaías 14. Isaías 14:12. Abre aí comigo para a gente entender quais foram os outros pecados que esse anjo cometeu. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer cometeu aqui o pecado da inveja, da cobiça. Ele queria ser como Deus, ele queria sentar no lugar de Deus, ser maior na verdade do que Deus. Pode alguém ser maior do que Deus? Sabe, esses pecados da inveja, esses pecados do orgulho, da traição, o pecado do ódio, da raiva, da vingança, todos esses pecados que os seres humanos permitem estar no seu coração, eles vêm de Satanás. Tudo teve início no seu coração. Ele odiava Deus, ele não queria mais adorar, não queria mais obedecer. Ele achou que os seus caminhos eram melhores do que Deus, que o governo de Deus estava errado, que a lei de Deus estava errada. Então esse anjo, além disso, ele cometeu também o pecado da fofoca, porque ele conquistou outros anjos para ele, para estarem contra Deus. E já vai um apelo para você: cuidado. Quando esses sentimentos surgirem, clame ao Senhor para que esse sentimento fuja, saia de você, porque não vem de Deus. E agora a gente vai entender o que aconteceu com esses anjos que decidiram ficar contra Deus. Corre lá em Apocalipse 12. Corre lá em Apocalipse 12, versículo 7. Então estourou guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O que aconteceu? Eles foram expulsos do céu, porque no céu não pode haver raiva, no céu não pode haver ira, ódio, inveja.
todos esses sentimentos estavam no coração desses anjos e eles foram expulsos. Então teve guerra no céu. A gente pode ver aqui de onde surgiu o mal. Surgiu no coração de um anjo mau. Um anjo que tomou a sua própria decisão, porque quando Deus criou os anjos, ele também criou os anjos com livre-arbítrio. Deus não criou os anjos como robôs. Você só vai fazer aquilo que eu pedir, como eu mandar, do jeito que eu quiser. Deus criou os anjos com leis, porque tinha lei no céu. Deus é um Deus de ordem e decência, mas esse anjo, pelo seu livre-arbítrio, ele tomou a decisão de ficar contra Deus. E ele foi expulso do céu, foi atirado para a terra. E aí é que a gente vai entender o que aconteceu com a terra. Por que a terra está cheia de maldade? Por que existem tanta maldade nesse mundo? Por que a gente sofre tanto? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Essa foi a mensagem de Deus para Adão e Eva. De todas as árvores eles podiam comer, mas somente uma eles não deveriam comer. E Deus disse que se eles comessem, eles morreriam. Essa foi a mensagem de Deus: se você comer, você morrerá. E essa árvore não está envolvida aqui em dizer que foi uma maçã venenosa, uma banana venenosa, algo venenoso. Não importa qual foi a fruta, como foi a fruta. A questão aqui era obediência. Deus queria que eles obedecessem. Mas como o inimigo ele é o pai da mentira, veja aqui no capítulo 3, o versículo 4, o que Satanás disse para Eva? Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Deus disse o quê? Que eles morreriam se eles comessem. Satanás foi lá e mentiu e disse que eles não morreriam. É isso que Satanás faz com você hoje. Ele faz com nossas vidas hoje. Ele mente. Ele pega as verdades de Deus e distorce, transforma em mentira. Satanás tem saído por aí enganando muitas pessoas e ele usa a própria palavra de Deus para fazer isso. É por isso que nós precisamos estar atentos, estudar, para que a gente não seja enganado por ele. E ele enganou a Eva. E Eva tomou a decisão de comer aquele fruto, de desobedecer a Deus. E foi aí que entrou a morte no mundo. Você sabia que a morte não ia existir? Deus não criou o ser humano para morrer. Deus não criou você para morrer. Adão e Eva eles tiveram a oportunidade de serem, de não experimentarem a morte. Mas Deus disse que se eles desobedecessem, eles morreriam. E foi isso que aconteceu. E o pecado entrou no mundo. Ali o homem começou agora a ter a natureza de Satanás. O homem começou a ter uma natureza perversa, um coração cheio de ódio, de vingança. E ali agora eles estavam totalmente tristes. Foi a primeira vez que entrou ali o medo no coração do ser humano, porque o pecado traz isso, o pecado traz morte, o pecado traz medo. Adão sentiu medo de Deus quando Deus foi lá procurar, porque sempre é Deus que nos procura, sempre é Deus que vem até nós oferecendo salvação. E Deus perguntou a Adão: onde você está? Deus está perguntando para você hoje: onde você está? Deus está procurando por você. Por que você deixou o pecado te dominar? Por que você deixou o pecado te levar tão longe? Deus está procurando você. E Adão naquele momento sentiu medo, porque o pecado fez isso. O pecado causa separação entre Deus e o homem. Que triste, que tristeza, né? Deus chamando ali Adão e Adão com medo de Deus, porque tinha experimentado o pecado. O pecado iniciou no mundo, porque Adão e Eva deram abertura. Satanás ele só entra onde ele acha abertura. E o pecado traz abertura. E Satanás entrou e ali ele tomou o domínio do mundo. E com toda aquela tristeza do pecado que o pecado trouxe, como será que Deus resolveu essa situação? Será que o ser humano ficaria condenado para sempre? Abra a Bíblia em Gênesis 3, verso 15. Qual será a solução que Deus deixou para o homem? 3, verso 15. Deixa eu achar aqui rapidinho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus estava deixando uma promessa para o homem.
Deus estava dizendo que um dia ele pisaria na cabeça da serpente, na cabeça de Satanás. O seu filho viria ao mundo para salvar a humanidade. Deus deu uma esperança para Adão e Eva. Vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão perdidos para sempre. Há uma solução. Deus deu essa solução para você. A gente vai falar sobre isso no próximo tema. Como Deus demonstrou seu amor diante do pecado do homem. Depois que o homem pecou, como Deus reagiu, como um Deus de amor trouxe salvação a uma raça que estava completamente perdida. Vai ser muito lindo esse tema, que você não perca. Mas a lição que a gente tira hoje é de que o pecado, ele surgiu no coração de um anjo que era bom e se tornou mal por sua própria escolha. Sim, a terra está cheia de maldade, os anjos maus moram aqui. A todo momento nós vivemos num grande conflito. Quando você vê um filho contra o pai contra o filho, quando você vê pessoas matando outras, odiando outras sem motivo algum, a gente tem que entender que aquilo ali faz parte do grande conflito. A todo momento você está vivendo no grande conflito. Mas como é que nós podemos vencer o poder de Satanás? Como é que nós podemos vencer esse poder tão forte aqui nesse mundo? Que abra sua Bíblia em Efésios. Deus deixou aqui uma armadura para a gente vencer o poder do mal. Vamos comigo lá para o livro de Efésios. Você não pode deixar de usar essa armadura. Capítulo 6. Olha o que diz aqui, a partir do 10, versículo 10. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nesse verso, eu convido você a ler depois esse verso todo, esse capítulo todo. Aqui está a armadura de Deus para poder vencer o poder do maligno. E você viu aqui a armadura da fé, a armadura da salvação, a armadura da palavra de Deus, do jejum, da oração. Com toda essa armadura a gente pode vencer pelo poder de Deus as forças do mal. Você não está só nesse grande conflito, você tem o auxílio do céu. Com essas armaduras que Deus nos deu, nós podemos vencer. Não deixe que o inimigo diga que você não pode vencer. Porque é isso que ele faz a gente entender que a gente é muito fraco. Sim, nós somos mesmo muito fracos, mas nós temos o poder de Deus. Quem decide que vai vencer esse grande conflito na sua vida é você mesma. A sua escolha, Deus te criou com o poder da escolha, então você pode decidir se você vai estar do lado de Deus ou do lado de Satanás nesse grande conflito. Mesmo com o mundo cheio de maldade, mesmo com os anjos maus morando aqui, Deus nos enviou anjos também para nos ajudar, para nos auxiliar. Deus nos enviou poder, a armadura do céu, para que fôssemos filhos vencedores em Jesus Cristo, nosso Salvador. Você precisa entender algo. Satanás, ele não é amigo de ninguém. Ele finge ser seu amigo. Ele te apresenta propostas melhores, caminhos melhores, aparentemente melhores, prosperidades e inteligências, uma vida próspera. Cuidado, Satanás não é amigo de ninguém. E para você entender quais são os enganos dele, você precisa estar atento à palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode abrir a sua mente para você compreender e sair dos laços do inimigo. Ele não é teu amigo. E você hoje precisa tomar a sua decisão. De que lado você está? Se pergunte hoje, de que lado eu estou? Deus já quer saber quem é dele. Satanás também já quer saber quem é dele. Aliás, o desejo dele é levar todos para o lado dele. Se Satanás pudesse, ele mataria todos os seres humanos. Ele odeia todos os seres humanos. E o nosso Deus de amor está tentando trazer essa salvação para você hoje. Tome a sua decisão hoje. E você receberá a paz de Deus na sua vida. Você receberá a salvação eterna. Moraremos para sempre junto com Deus. E esse grande conflito daqui uns dias terminará. Esse grande conflito daqui uns dias já não existirá mais. E nós viveremos para sempre ao lado do nosso Deus.
felizes e em paz. E assim nós seremos vencedores. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos revela a origem do mal. Agora nós podemos entender que o Senhor sempre é bom, mas que o inimigo, ó Deus, tomou a escolha errada de estar longe do Senhor, de deixar esses sentimentos ruins entrarem na sua vida. Nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor nos ajude a vencer. Em nome de Jesus, nesse grande conflito, ó Deus, nos dê poder para vencermos as armadilhas, Senhor Deus, que o inimigo tem lançado em nossas vidas. Eu clamo ao Senhor, eu entrego em Tuas mãos ao Senhor essa pessoa que está assistindo. Que o Senhor coloque a Tua mão sobre ela neste momento, enchendo ela de poder, de força, Senhor Deus. Coloque em seu coração a vontade de orar, de estudar a Bíblia. Coloque em seu coração a vontade de estar perto de Ti para que ela seja uma vencedora em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.